Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que hoje, domingo, dia 11 de dezembro, terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, o Gaudete, então é o dia de celebrarmos a alegria nesse tempo do Advento. A igreja nos proporciona um domingo no mês, e é o terceiro domingo do mês, celebrarmos a alegria da vinda, da espera ansiosa do menino Jesus que vai nascer no nosso coração, né? Hoje é um dia de colocar de rosa na nossa igreja e é o dia que podemos celebrar essa alegria da espera gloriosa, da espera da vinda do menino Jesus, o verbo que vai se fazer carne no meio de nós. A regra de vida número 390. Os obstáculos à missão, os preconceitos. Face a esses três elementos do amor missionário, podem surgir vários obstáculos e encontrarmos três principais: os preconceitos, os medos, a rivalidade. Eles são três obstáculos ao amor e, por isso, três obstáculos à missão. Os preconceitos antecipam e precedem o julgamento. O julgamento, uma vez instalado nos nossos pensamentos e no nosso coração, é um grande obstáculo ao amor e, por isso, à missão. Jesus nos ensinou isso: não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. O julgamento tem um efeito bumerangue. Ele volta inevitavelmente sobre nós. Se queremos ser disponíveis para a missão, depositemos as armas carnais dos nossos preconceitos, sobretudo na nossa maneira de julgar os outros. O missionário deve ter, como Jesus, um olhar incondicional e a priori de simpatia sobre todo ser humano. Existem preconceitos familiares, sociais, nacionais, religiosos, raciais, mas existem também preconceitos comunitários. É importante libertar-se desses preconceitos, pois o julgamento vai nos separar em nossas relações. Ele impede a nossa escuta completa do outro. Ele fecha, condiciona, separa, bloqueia. Esta má tendência faz com que aqueles que não entram nos nossos critérios, quaisquer que eles sejam, corram o risco de serem desconsiderados e desvalorizados. Jesus nunca teve nenhum preconceito a encontrar-se com uma pessoa. Ao contrário, seus olhares eram de amor, como, por exemplo, com a samaritana. A tendência aos preconceitos nos impedem de entrar na benevolência. Não sejamos tão seguros do nosso próprio discernimento. Se nós nos apercebermos de uma doença, uma fraqueza, uma miséria, mesmo que terrível que seja o amor, que prevaleça sobre a nossa consideração pelo outro. Então é tão belo hoje esse artigo que o nosso fundador nos dá, justamente nos pedindo de eliminarmos todos os julgamentos preconceituosos, e aqui ele vai dar uma série de listas, né? Podemos ser preconceituosos de forma religiosa, racial, mas uns com os outros, familiar e na vida comunitária. Então, hoje é um dia, nesse dia da alegria, para renunciarmos todo tipo de julgamento que pode bater o nosso coração, sobretudo ligado aos preconceitos que nós adquirimos. A gente tem um preconceito pelo um comportamento, uma reação, e na sociedade que nós estamos hoje, tão preconceituosos uns dos outros, peçamos ao Senhor essa graça de acolhermos o outro tal como ele é na sua essência principal de filho de Deus e de não pararmos no julgamento. O julgamento, ele é um veneno que bloqueia a nossa relação. Então hoje somos chamados por excelência a não colocar obstáculos à nossa missão, à nossa vida comunitária, mas também à nossa vida familiar, pedindo ao Senhor a graça de tirar do nosso coração todo o preconceito que pode surgir no meio de nós. As leituras de hoje do profeta Isaías. Alegrem-se o deserto e a terra seca, rejubile-se a estepe e floresça como narciso. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande júbilo e exulte. A glória do Líbano lhe será dada, bem como a beleza do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Dizei aos corações conturbados: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará canções alegres.
Assim voltarão os que foram libertados pelo Senhor. Chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão, a dor e os gemidos cessarão. Que belíssima essa leitura do profeta Isaías, que começa exortando a essa alegria, mesmo no deserto, na terra árida do nosso coração. Devemos nos alegrar e rejubilar, porque depois da terra seca vem a natureza, vem as flores, né? Tudo floresce. E é tão bonito porque hoje o profeta Isaías nos convida nesse domingo da alegria a entrarmos nesse júbilo, nessa alegria, sobretudo porque o Senhor nos convida a sermos fortes e a não temermos diante das contrariedades, né? Diante dos corações conturbados. Então, se ainda no teu coração hoje há tribulações, no teu coração há angústias, insegurança, peça ao Senhor a graça de temer a Ele, a Deus, e de não ter medo daquilo que passa na fronteira do nosso coração. E sabemos que com o Senhor somos fortes, né? Somos capazes de lutarmos até o fim. E como diz justamente o evangelista São Lucas, né, com a Virgem Maria, para Deus nada é impossível. Então, peçamos ao Senhor hoje de renovarmos a nossa força, a nossa confiança em Deus. Então é muito belo essa leitura, onde ele vai convidar todo o povo, né? Os cegos a abrir os olhos, os surdos a abrir os ouvidos, o coxo que vai saltar como um servo, né? A língua do mudo que vai cantar canções. Então o Senhor que quer realizar milagres no meio de nós através do dom da alegria. A alegria, ela contagia e a alegria, ela é curadora. Então peçamos ao Senhor de vivermos um dia alegre em Deus e que a nossa alegria, através do nosso sorriso, seja também um caminho de cura e de salvação para muitos que estão à espera apenas da nossa alegria, do nosso sorriso. O salmista de hoje, ele mantém-se para sempre a verdade, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor endireita os curvados, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Então, o salmista aqui continua, né, junto com a primeira leitura, nesse cântico de alegria pelo Senhor que nos cura, que nos liberta e que nos salva. A segunda leitura da carta de São Tiago. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando por ele pacientemente até que venham as chuvas temporais e as seródias. Assim também vós, esperai com paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Lembrai-vos de que o juiz está às portas. Tomai como exemplo de uma vida de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, dessa segunda leitura, eu queria destacar palavras precisas que hoje São Tiago vai nos dizer. Primeiro, sede pacientes. Então, a graça da paciência, de pedirmos a Deus um coração paciente e compassivo. Depois, São Tiago vai nos dizer: esperai com paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, devemos fortalecer o nosso coração na esperança de que o Senhor logo virá. Então, preparemos o nosso coração, a nossa alma. Não desanimemos, não enfraqueçamos, mas ao contrário, fortalecemos a nossa vida em Deus, porque logo, logo o Senhor irá chegar no meio de nós. Depois ele vai dizer: não murmureis uns contra os outros. Ele nos dá uma regra para que não sejais julgados. E a murmuração é justamente o louvor do inimigo, né? Quando nós murmuramos, nós trazemos o inimigo para dentro de nós. Então, peçamos ao Senhor de que nos nossos lábios não saia a murmuração, mas saia o perfeito louvor que é dado pelo lábio dos pequeninos, já diz um dos nossos salmos. E pedimos ao Senhor de não vivermos no julgamento uns para com os outros. O evangelho de hoje é de São Mateus. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou a ele algum dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que hás de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhe: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo.
Os cegos recuperarão as vistas, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem os mortos ressuscitarem, e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não fica escandalizado por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis? Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus. E a igreja hoje nos traz, para complementar esse evangelho, uma belíssima leitura patrística do sermão de Santo Agostinho Bispo. João é a voz, Cristo a palavra. João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. Suprimir a palavra, o que se torna a voz? Esvaziada de sentido, é apenas um ruído. A voz sem palavra ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. Entretanto, mesmo quando se trata de alimentar nossos corações, vejamos a ordem das coisas. Se penso no que vou dizer, a palavra já está em meu coração. Se quero, porém, falar contigo, procuro um modo de fazer chegar ao teu coração o que já está no meu. Procurando então como fazer chegar a ti e penetrar em teu coração o que já está no meu, recorro à voz e por ela falo contigo. O som da voz te faz entender a palavra, e quando te fez entendê-la, esse som desaparece, mas a palavra que ele te transmitiu permanece em teu coração sem haver deixado o meu. Não te parece que esse dom, depois de haver transmitido minha palavra, está dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua? A voz ressoou cumprindo sua função e desapareceu como se dissesse: esta é a minha alegria, e ela é completa. Guardemos a palavra, não percamos a palavra concebida em nosso íntimo. E eu te convido a dar continuidade a essa leitura patrística, buscando através da liturgia da nossa igreja essa bela leitura dos sermões de Santo Agostinho. Justamente vai dizer: João é a voz, mas Cristo é a palavra que deve reinar no meio de nós, no nosso coração. Então tenhamos um santo dia, um santo domingo, e que Deus te abençoe.